Enquanto eles estarão fazendo o prelúdio, todos fechem os olhos, estejam em espírito de oração, e depois eu estarei orando, estarei passando a palavra para o irmão José Alexandre, que vai fazer a leitura do texto bíblico desta noite, ok? Feche seus olhos enquanto eles estarão fazendo o prelúdio. Muito obrigado, Santo Deus, mais uma vez, por esse privilégio que o Senhor nos dá aqui nesta noite e podemos nos reunir aqui como igreja do Senhor neste local, o qual o Senhor preparou para que nós nos reuníssemos. Muito obrigado, Santo Deus, também pela vida de cada um, ó Deus, que o Senhor aqui o trouxe, para junto, ó Deus, nós adorarmos, para junto nós cultuarmos o Teu santo nome. Muito obrigado, Santo Deus, por esse privilégio que o Senhor nos dá aqui nesta noite. E que, acima de tudo, Pai, o nome do Senhor seja exaltado e glorificado aqui neste local, nesta noite. Pois é no Teu santo nome, Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado mesmo aí às crianças, né, com prelúdio. Que Deus continue abençoando vocês, usando a vida de vocês, ok? É assim mesmo que começa. Obrigado mesmo. Boa noite, amados irmãos. Tá frio. Vamos esquentar? Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Aê! Vamos ler agora a palavra do Senhor, que se encontra lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. A sugestão minha hoje, a gente vai fazer essa leitura em uma só voz. Peço aos amados irmãos que se coloquem em pé, que se atente ao telão e vamos ler a palavra do Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? Então vamos lá. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras,
mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E o povo de Deus diz: amém. Louvado seja Deus. Senhor Deus, amado Pai, graça te dou pela tua palavra que nós acabamos de ler. A tua palavra, Deus, que é aquilo que nos ajuda, Deus, a viver melhor, para podermos agradar o Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero estar chamando o irmão Raoni aqui à frente. Já fazia algum tempo que nós não a recebíamos aqui, e é uma alegria recebê-lo juntamente com a família, e também trouxe com ele um grupo, o qual nos alegra muito com a presença de cada um dos irmãos. O irmão está com a palavra e pode dar sequência na mensagem, como os irmãos terem preparado. Amém. Aqui deu carta branca, hein? Deu carta branca. Vamos pagar a luz? Não, tô brincando. Bom, é muito bom estar com vocês aqui. Hoje a gente veio com um grupo, tá aqui, levantar aqui todo mundo que é do nosso grupo de casais lá de Atibaia. É o pessoal que é do nosso, lá da Primeira Igreja Batista de Atibaia, e são do nosso grupo de casais lá. Nosso grupo de casais tem 18 casais. Hoje tem pouco aqui, tem 5 famílias representadas aqui, 6 famílias representadas. Os demais não conseguiram vir. A gente ia vir de van. A van não deu para a gente acabar vindo, o irmão ficou doente. Mas foi uma bênção de poder estar aqui. Amém. E chamar o pessoal, a gente aproveitou e já trouxe o pessoal para louvar o Deus com vocês aqui juntos. E oferta então, irmão, para orar pelas ofertas. E aí depois a gente faz um período de louvor aqui e a gente segue estudando a palavra de Deus. Vamos orar então pelas ofertas. E a gente faz, enquanto a gente tocar um louvor aqui, um louvor instrumental, e os irmãos fiquem à vontade, aqueles que já entenderam, né, o que significou o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas, aqueles que entregaram suas vidas a Cristo, que a gente possa também adorar a Deus nesse momento com nossos dízimos, as nossas ofertas, aquilo que Deus tem nos dado, a gente poder entregar para que mais vidas sejam alcançadas. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esse tempo, te louvamos pela sua graça, te louvamos pelo privilégio, Senhor, de podermos nos reunirmos com liberdade, com essas portas abertas, e podendo falar abertamente do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. E nesse momento também queremos colocar diante do Senhor, entregar recursos financeiros que o Senhor tem dado a cada um de nós, que possamos entregar isso como louvor também a Ti, Senhor, e que isso possa ser usado para que mais vidas sejam alcançadas, para que a Tua obra, Senhor, aqui possa se expandir, vidas sejam alcançadas e cada vez mais Teu nome possa ser glorificado, Pai, nessa cidade, Pai, assim como no mundo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, enquanto a gente faz esse louvor instrumental, quem veio preparado pode ofertar ao Senhor.
Glória a Deus, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Se você puder ficar de pé para louvar ao Senhor, se você tem condições, vai ser uma bênção em nome de Jesus, para você ficar um pouco mais solto. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino, chama Vem, essa é a hora da adoração. E tem uma frase nesse hino, nessa música, que eu gosto muito, que ela diz que toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Nós estamos aqui e nós já temos o nosso tesouro, que é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Aquele que a ti escolher, o tesouro maior verá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior verá. Glória a Deus, glória a Deus. A segunda música que nós vamos cantar, eu acredito que é mais conhecida ainda dos irmãos, e ela diz, o nome é Te Louvarei. Ela disse: perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
Glória a Deus. É uma música, um hino de adoração. Então, eu tenho certeza que você veio preparado para isso, para adorar ao Senhor. Amém? Perto quero estar, junto a teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Nós vamos entrar só com as mulheres. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Os homens. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te
Nós vamos ainda louvar ao Senhor com um outro hino. O hino, ele vai falar bastante com o tema. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Então os irmãos que conseguiram ler o versículo, sabem que exatamente essa música, esse hino vai falar muito com a mensagem de hoje. Glória a Deus. Só a igreja. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tudo entregue
Amém, Senhor. tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Amém, Senhor. Pode sentar, queridos. As crianças até 8 anos. Vamos orar junto aqui já. Então a gente ora e já ora junto com as crianças já. Então, subir com a tia, vamos descer com a tia G. Crianças até 8 anos. Isso. Vamos orar mais uma vez. Orar pela palavra, orar pelas crianças. Senhor, nós te louvamos por esse tempo precioso, Pai, que temos tido. Podemos louvar o Senhor com os nossos lábios, com a nossa boca, louvarmos o Senhor com instrumentos, louvarmos ao Senhor, Pai, em igreja, como corpo de Cristo, com portas abertas, como dissemos no início do culto. Muitos lugares, nossos irmãos agora não podem fazer isso, Pai. Que possamos dar o devido valor a isso, essa liberdade que nós temos de poder te adorar, de poder engrandecer o seu santo nome, Pai. Oramos, Senhor, para que cada uma dessas crianças, desses pequeninos que vão descer agora, que eles possam receber também uma porção da Tua Palavra, e ela possa ser gravada em seus corações, e que eles possam reconhecer, Pai, que eles necessitam e precisam de Cristo, Pai, como seu Senhor e seu único Salvador, Pai. Oramos também, Pai, por essa mensagem, oramos por esse tempo de estudo da Tua Palavra, que o Senhor abra os nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa mover nos nossos corações. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu seja apenas um instrumento, que eu fale tão e somente aquilo que a Tua Palavra diz, Pai, nada além disso, Senhor, e que a começar por mim, Pai, e a todos os nossos irmãos aqui hoje, nossos corações possam ser transformados, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. As crianças descem. O irmão Valmir já tirou aqui porque ele sabe que eu faço assim com a mão. A mão aqui, né? Então ele já tirou de perto porque ele sabe que eu vou dar uma mãozada no microfone. Eu sou daquele tipo que fala com as mãos. Vou tentar me conter. Amém. Vamos deixar nossas Bíblias abertas no livro de Abacuque, livro curto, o profeta menor da Bíblia, 3 capítulos apenas. Foi lido Abacuque no início do culto, cantamos um louvor que remete a esse texto de Abacuque e queremos hoje estudar e aprender um pouquinho sobre esse livro, sobre o que ele tem a nos ensinar. Eu gosto muito de filmes. Quem gosta de filme aqui? Não gosta de filme? E eu gosto de um tipo de filme que talvez nem todos gostem, que é filme de guerra. Quem gosta de filme de guerra aqui? Muita gente gosta de filme de guerra. Mas guerra de verdade, assim, não aquelas guerras fictícias, assim, mas guerra de verdade, né, que tem guerra que já aconteceram, fatos reais. Eu gosto muito de assistir filmes sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e tem um filme que eu assisti recentemente, faz um pouquinho de tempo, não sei se alguém já assistiu, chama Posto de Combate, muito bom, tá? Hoje eu vou ter que dar spoiler aqui, não vai ter jeito, então se você não assistiu, você não vai querer mais assistir, mas faz parte da minha ilustração, vou ter que fazer. Mas é um filme muito bom, e esse filme, ele retrata fatos reais, fatos que aconteceram lá na guerra do Afeganistão. Em 2009, quando os Estados Unidos estavam no Afeganistão, né,
aquela guerra contra os talibãs, contra o exército talibã, e só recentemente, acho que no ano passado, que eles retiraram as tropas de lá, então durou muito tempo essa guerra. E em 2009, foram fatos reais, esse filme ele retrata, existia chama posto de combate, porque existia um posto dos soldados americanos, era um posto que ele ficava, um quartel, enfim, que ele ficava num vale, e ao redor desse vale, montanhas, um lugar muito rochoso, muito montanhoso, e era um lugar onde eles ficavam extremamente desprotegidos, vulneráveis, porque era um vale, eram montanhas, e eles ficavam desprotegidos embaixo daquele vale. Então, quase todos os dias existia algum tipo de ataque naquele lugar, onde snipers, onde soldados talibaneses atiravam tentando acertar os soldados americanos. Mas nunca passava daquilo, um ataque ou outro. Mas um dia, em 2009, por volta de 400 soldados talibaneses falaram: nós vamos invadir aquele local. E eles se organizaram ao redor daquelas montanhas, cerca de 400 soldados, e dentro daquele posto de comando, que já estava para ser desativado, tinham apenas 54 soldados. Então imagina, eram 54 contra 400. E começou o ataque. Eles estavam desprevenidos, eles não tinham muita munição, eles não estavam preparados emocionalmente, com armamentos para aquilo. O posto já estava sendo desativado. Eles iriam embora dali. E eles foram atacados de maneira brutal por aqueles soldados talibaneses. E essa batalha foi conhecida como a Batalha de Khandesh. E foi uma das batalhas mais sangrentas da guerra do Afeganistão até os dias de hoje. E soldados americanos cercados por todos os lados, e eles não conseguiam visualizar os soldados talibaneses, porque eles estavam distantes, a munição acabando, eles encurralados, e cada vez mais os talibaneses chegando próximo à base, porque a intenção deles era cercar e tomar aquela base e aniquilar todos os soldados americanos. E os soldados americanos lutaram e lutaram bravamente, e a cada hora que passava, eles viam seus amigos morrendo, eles viam suas munições acabando, as suas forças acabando, não havia ajuda próxima para que eles pudessem contar ou chamar, e cada vez mais eles vendo aqueles soldados os encurralando e chegando cada vez mais próximo da sua base. Encurralados, com medo, sem arma, sem munições, mas lutando. Quantas vezes nós não nos sentimos como esses soldados, encurralados, sem ter saída, sentindo o inimigo cada vez mais perto da gente? Quantas vezes nós olhamos para o mundo ao nosso redor, para tudo que a gente tem visto, tem acontecido, tanta dor, tanto sofrimento, tanta injustiça, tanta mentira, e nós nos sentimos encurralados, sentimos perdidos, sentimos sem ter para onde ir, que direção tomar. Vemos nossos filhos sendo bombardeados todos os dias com mentiras, com ideologia de gênero, não é assim? Nas escolas, nos lugares onde andamos, nós vemos cada vez mais o inimigo trabalhando, destruindo as famílias. Nós vemos cada vez mais fiéis, pessoas que servem ao Senhor, sofrendo em campos inimigos, em campos onde vão pregar o Evangelho, sofrendo. E muitas vezes vemos o malvado prosperando, não é isso? E nós falamos: como? Por quê? O crente sofrendo, o crente definhando, o crente angustiado, e muitas vezes aquele que não crê no Senhor, aquele que blasfema o nome do Senhor, aquele prosperando, perseverando. E nós sentimos muitas vezes o inimigo então rondando, o inimigo nos encurralando, e como aqueles soldados, nós nos sentimos sem munição muitas vezes, nos sentimos abatidos e sem ter o que fazer, esperar. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes nessa semana talvez você se sentiu assim? Sem saída. E essa inquietação que nós temos nos dias de hoje foi a mesma inquietação que um homem chamado Abacuque
que viveu em torno ali 600 anos antes de Cristo, ele também teve as mesmas inquietações que nós temos hoje. Ele vivia em Judá, ele foi contemporâneo de um outro profeta muito conhecido, o profeta Jeremias, só que Jeremias foi usado ali em Israel, ele foi usado mais em Judá, né? Em Jerusalém ele foi usado em Judá, mas era contemporâneo de Jeremias. E Abacuque começou a olhar a sociedade em que ele vivia, Judá, nos seus dias, e eu creio que ele viu muita coisa que nós já vemos na nossa sociedade nos dias de hoje. Ele começou a olhar para tudo que ele estava vendo, e começou a ver uma sociedade corrompida pelo pecado, um povo corrompido pelo pecado, um povo que havia sido separado por Deus, para glorificar o seu nome, espalhar o seu nome pela terra, e refletir a glória de Deus, mas aquele povo escolheu seguir o caminho da idolatria, aquele povo escolheu dar os seus filhos em sacrifício a ídolos, aquele povo escolheu se casar com mulheres pagãs que não adoravam o nome de Deus, aquele povo escolheu se contaminar com o mundo, ao invés de glorificar o Deus que havia criado, ao Deus que havia os libertado do Egito, ao Deus dos seus pais, que seus pais haviam ensinado. Eles conheciam, mas eles escolheram a idolatria, eles escolheram a corrupção, eles escolheram a imoralidade. E Abacuque olha para tudo aquilo que ele estava vendo, e ele tem uma inquietação, ele se sente como aqueles soldados também, encurralado, sem ter saída, sem ter para onde ir, o inimigo cada vez mais chegando perto, e ele se sentindo cada vez mais sem munição, sem ter para onde ir, ter para quem recorrer. E o livro de Abacuque, o profeta Abacuque, é um livro muito interessante, porque ele é um livro que traz um diálogo, é uma conversa entre Abacuque e Deus. É uma conversa, é um diálogo, onde Abacuque pergunta e Deus responde, onde Abacuque pergunta e Deus responde. E o livro de Abacuque, ele é dividido dessa forma. Nós podemos dividir, existe uma primeira pergunta de Abacuque, ele faz um questionamento a Deus, ele pergunta: Senhor, o que está acontecendo? E até quando isso vai continuar assim? Essa é a pergunta dele. Senhor, o que está acontecendo aqui? E até quando isso vai ficar dessa forma? E aí nós temos a resposta de Deus para Abacuque, onde Deus diz a ele: olha, eu vou trazer juízo sobre Judá. Judá vai ser disciplinado, assim como um pai disciplina o filho, Deus disse a ele: eu vou disciplinar Judá. E aí Abacuque faz um segundo questionamento para Deus: mas por que o Senhor vai usar uma nação pagã, vai usar os babilônios para disciplinar o seu povo? E Deus, em seguida, responde novamente a Abacuque, dizendo que na sua soberania ele usaria a Babilônia para aplicar a sua disciplina, mas que no devido tempo a Babilônia também seria tratada, o juízo chegaria para ela também. E ao final desse diálogo, nós temos uma oração, talvez uma das orações mais belas de toda a Bíblia. Se é que a gente pode escolher uma oração mais bela, né? Mas nós lemos essa oração no final, o irmão Alexandre leu, nós cantamos essa oração aqui, onde ele declara que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja o fruto da videira, mesmo que não haja bois nos currais, ainda assim eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Mas para ele chegar a essa conclusão, existiu um diálogo, existiu um caminho que ele precisou percorrer, de se aprofundar nos propósitos de Deus, de se aprofundar no que Deus queria para ele e para o seu povo, para que ele pudesse declarar aquela confissão e essa oração que é reconhecida como uma das mais belas orações da Bíblia, que ao mesmo tempo é uma confissão, mas é uma oração e louvor a Deus. E no final nós vamos ter uma grande ideia desse texto, desse livro de Abacuque, onde no sofrimento Deus revela a sua soberania, o seu amor e o seu propósito. Eu creio que quando nós lemos esses diálogos, nós vamos conseguir em nossos corações entender essa grande ideia, que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à adversidade,
Deus, Ele revela a sua soberania, Deus, Ele revela o seu amor pelo seu povo, e Deus revela o seu propósito. Amém? Capítulo 1, acompanhe na sua Bíblia, se ela estiver física ou no seu celular. Eu sou dos antigos ainda também, não sou a Bíblia, viu? Aqui vocês estão bem, todo mundo com a Bíblia, tá? Todo mundo, né? Tem só o celular hoje, né? Vai todo mundo com a Bíblia, né? É melhor. O capítulo 1, versículo 2, começa com aquela primeira indagação de Abacuque, o primeiro questionamento de Abacuque. Ele olhando então para Judá, olhando para aquela corrupção, olhando para aquela sociedade corrompida, para aquele povo que foi escolhido por Deus para refletir a glória de Deus, e era um povo que agora se rendeu à idolatria, que se contaminou. E olha o questionamento de Abacuque, então, a partir do versículo 2 do capítulo 1, diz assim o texto: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade, a opressão, a destruição e a violência estão diante de mim? Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. É bem atual, não é? Se a gente olhar para os nossos dias de hoje, não poderia? Exatamente se aplica aos nossos dias. Violência, opressão, maldade estão diante de nós, nossos olhos. Contendas, brigas, litígio é comum. Litígio é o quê? São brigas, são ações judiciais um contra o outro, são litígios entre os irmãos, são litígios entre as igrejas, são litígios entre aqueles que não creem também em Deus. Há litígio em todo lugar. Não pode olhar para o outro. O que foi? Não é assim? As pessoas cada vez mais iradas, uma sociedade cada vez mais egoísta, distante do propósito que Deus tinha para eles. A lei se afrouxa. Isso parece com os dias de hoje ou não? A lei se afrouxa. Tem lei para quê? Tanta lei, tanta lei, tanta lei. Não muda nada. A violência continua aí, a corrupção continua aí. Era assim nos dias de Abacuque. A justiça nunca se manifesta. Tem lei, mas não tem justiça. Pois o ímpio, aquele que não crê no Senhor, aquele que não crê em Deus, cerca o justo, cerca aquele que crê. O persegue, de modo que a justiça é pervertida. Aquilo que é justo passa a ser aquilo que é injusto. É uma inversão de valores. É isso que a gente vê na nossa sociedade hoje. E é isso que Abacuque via naquele tempo. E ele olha para aquilo, e ele, quando a gente fala questiona, né, ele é conhecido muitas vezes como profeta questionador, mas isso nós vamos ver durante o texto. É um título, talvez, quando a gente fala de uma pessoa questionadora, talvez parece uma pessoa arrogante, né? Como assim? Ele questionou Deus, ele colocou Deus na parede, ele perguntou: Deus, até quando vai acontecer isso? Você não vai fazer nada? Mas na realidade não é isso. Ele tem um interesse profundo de conhecer quais eram os propósitos de Deus para aquilo. Por que Deus estava permitindo aquilo acontecer? Mas sim, existe um tom de censura nessa pergunta. É como se Abacuque estivesse perguntando: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está vendo o que está acontecendo? E se o Senhor está vendo, até quando vai ser assim, Senhor? Até quando vamos ter que suportar isso? Já teve dias que vocês talvez já pensou, eu creio que todo mundo já passou por isso. Olha para tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. Às vezes situações que acontecem na sua família, no seu lar, na sua casa. Angústia, sofrimento, dor, a doença, o luto. E às vezes é tanta dor que nós falamos: Senhor, volta logo, não é? Senhor, volta logo, eu quero estar contigo pela eternidade. Porque nós sabemos o final da história, nós temos o privilégio de saber o final da história, e nós sabemos que o final da história, a palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos as nossas lágrimas, o próprio Senhor vai enxugar nossas lágrimas, e não haverá dor, não haverá mais morte, não haverá mais o pecado, mas nós estaremos com o Senhor
pela eternidade, em um lugar que não precisa nem ter sol, pois o próprio Senhor ilumina aquele lugar. E nós queremos estar lá. É muito melhor estar lá, não é? Mas Deus quer que nós estejamos aqui ainda, no posto de combate que Ele nos colocou, como aqueles guerreiros, lutando bravamente até o dia que Ele nos retirar. E o Senhor responde a Abacuque, na sua bondade, na sua misericórdia. O Senhor, Ele responde a Abacuque, e Ele, tá bom, Abacuque, eu vou te responder até quando? E aí, a partir do versículo 5, do capítulo 1, é a resposta de Deus, a primeira resposta de Deus. Deus diz: vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que não acreditareis quando vos for contada. Estou levantando os babilônios, essa nação feroz e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para se apoderar de moradas alheias. Ela é terrível e espantosa, o seu juízo e a sua dignidade vêm dela mesma. Os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos e mais ferozes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, os seus cavaleiros vêm de longe, voam como a águia que se apressa para devorar. Eles todos vêm com violência, a sua vanguarda irrompe como o vento oriental, ajuntam cativos como areia, debocham dos reis, zombam dos príncipes, riem de todas as fortalezas, pois as tomam fazendo rampas de terra. Então passam com o ímpeto de um vento e vão adiante. Eles, porém, são culpados. Este cujo Deus é o próprio poder. Entenderam o que está acontecendo aqui? Abacuque perguntou para Deus: o que está acontecendo? Até quando vai ser assim, Senhor? Aí Deus responde para Abacuque: Abacuque, eu vou te responder. Eu já estou tomando as minhas providências. Isso não fugiu do meu controle. E Deus revela para Abacuque o que ele iria fazer. E Deus ia deixar as coisas pior ainda. Abacuque jamais imaginou que a resposta seria essa. Deus disse para Abacuque: Abacuque, eu vou, porque o meu povo se desviou de mim, porque o meu povo se contaminou com aquilo que eu disse que não era para se contaminar, porque o meu povo se desviou dos meus caminhos, dos meus desígnios, dos meus propósitos. Eu vou trazer juízo ao meu povo, eu vou disciplinar o meu povo, eu vou tratar o meu povo. Só que para isso, o instrumento que ele ia usar era um povo pagão, era a Babilônia. A Babilônia, naquele contexto, era, naquele momento, o império mais poderoso daquele momento. O império impetuoso, violento, o império que, por onde passava, tomavam as fortalezas, tomavam as cidades, saqueavam tudo o que existia, levavam cativos, prisioneiros, escravos, os melhores daquela terra. Ah, não quero os velhos, os aleijados, os idosos, deixam aqui, eu vou levar. Quem que são os melhores aqui? São eles. Então tá, vou levar todos esses para mim. E traziam outros povos, escravos, para morarem naquela terra. Destruíam. E era um povo violento. A palavra de Deus diz: ele é terrível e espantosa. Vocês viram como ela funcionava, como era o seu exército, os seus cavalos? Versículo: os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos, mais ferozes que os lobos. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte, seus cavaleiros vêm de longe, são rápidos, voam como águia para devorar. Eles vêm com violência, eles ajuntam os cativos, os escravos, como areia, e depois eles vão embora. Então é isso que vai vir sobre vocês. Esse é o instrumento, essa é a forma que eu vou usar para disciplinar Judá. Imagina isso. Estava ruim? Viram, não lembro? Não tinha o Tiririca lá, que era o deputado lá, o candidato, né? Vote no Tiririca. Pior que tá, não fica, não é? Não ia colar nesse tempo aqui, porque ficou pior. Ficou pior. Deus levantou uma nação pagã, idólatra, violenta, para tratar o seu povo.
E Abacuque, quando ouve isso, ele fala: meu Deus, por que eu fui perguntar? É melhor não saber. E Abacuque, eu creio, imaginem vocês, coloquem no lugar de Abacuque, se desespera. E agora? O que vai acontecer com o meu povo? O que vai acontecer com Judá? Porque ele sabia o que viria, ele sabia quem eram os babilônios. E aí Abacuque tem o seu segundo questionamento, a segunda pergunta para Deus, uma pergunta legítima. Agora Abacuque pergunta: por que, Senhor, então o Senhor vai fazer isso? Por que o Senhor vai trazer uma nação pagã, que não conhece o Senhor, uma nação violenta, para disciplinar, para ser instrumento para disciplinar pessoas que são justas? É como? O Senhor vai pegar os maus e vai usar os maus para disciplinar os bonzinhos? Na cabeça dele era isso? Por quê? Versículo 12, não dá pra, se a gente for ler todo o texto, a gente não consegue terminar, mas versículo 12 e 13, o começo da pergunta, da segunda pergunta de Abacuque a Deus, ele diz: ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existes desde a eternidade? Não morreremos? Ó Senhor, puseste este povo para juízo. Ó rocha, tu o estabeleceste para correção. Tu que és tão puro, de olhos que não podes ver o mal, e não podes contemplar a maldade. Por que ficas apenas olhando para os perversos, e te calas enquanto o ímpio devora? Quem é mais justo do que ele? É exatamente isso que Abacuque está dizendo. Olha, o Senhor vai levantar um povo que é muito menos justo do que nós, um povo que é muito menos correto, que é muito menos, que não conhece o teu nome. Você vai usar esse povo para nos disciplinar? Você vai usar esse povo como instrumento para tratar o seu povo? O Senhor, que é um Deus justo, o Senhor, que é um Deus correto, um Deus santo, o Senhor vai fazer isso? Escolher um povo injusto para nos corrigir, para nos disciplinar? Esse é o segundo questionamento de Abacuque. E Deus, na sua infinita misericórdia, Ele responde a Abacuque, e é o capítulo 2 todo a resposta de Deus. A gente não vai ler o capítulo 2, mas Deus responde a Abacuque, dizendo, primeiro ele diz uma coisa muito interessante a Abacuque, no comecinho do versículo 2, olha lá no capítulo 2, versículo 1, então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão em tábuas, de forma bem legível, para que até quem passe correndo possa lê-la, pois a visão é ainda para o tempo determinado, e se apressa para o fim. Ainda que demore, espere-a, porque certamente virá e não tardará. O Senhor está dizendo, eu vou te responder, mas olha, vocês já tiveram aquela coisa, ele fala, escreve aí que eu estou falando. Deus está falando isso para Abacuque, escreve, e escreve de uma forma, num lugar grande, escreve em tábuas, de uma maneira muito legível, que até quem passar correndo vai conseguir ler. Porque isso que eu vou dizer a você, Abacuque, isso vai acontecer. Pode ser que demore um pouco, mas está se apressando e vai acontecer. E o Senhor explica a Abacuque por que levantaria esse povo injusto, esse povo pagão, para tratar o seu povo. E aí o Senhor, inclusive, quando Ele explica a motivação, o Senhor, Ele inclusive, Ele explica, mas Ele expõe também o pecado dos babilônios. São os 5 ais que a gente fala do livro de Abacuque, né? Onde o Senhor descreve os pecados latentes daquele povo, e diz, eles não vão ficar sem tratamento, Abacuque, no devido tempo, eu vou tratar esse povo também, mas agora, pela minha soberania, esse povo vai ser juízo sobre vocês. Eles vão vir, eles vão invadir a sua terra, eles vão te levar cativos para lá. E nós sabemos que eles invadiram e eles levaram aquele povo cativo à Babilônia. E aquele povo lá foi tratado, foi descontaminado. Mais um versículo chave do capítulo 2, versículo 4. Diz assim Deus, quando Ele explica a Abacuque o motivo porque Ele levantaria aquele povo, Ele diz, vede o arrogante, a sua alma não é correta. E aqui é uma comparação, tá, entre o arrogante, ou seja, a Babilônia, e o seu povo.
Mas ele diz: mas o justo viverá por sua fé. Conhece esse versículo? Paulo usa esse versículo é usado no Novo Testamento, lá em Romanos capítulo 1, né? O justo viverá pela fé. Aqui no livro de Abacuque. O que o Senhor está dizendo? Eu vou trazer esse povo pagão, esse povo violento, esse povo que não ama o meu nome, sim, pela minha soberania eu vou usá-los para trazer sofrimento, eu vou usá-los para tratar vocês, para trazer vocês para perto de mim de novo. Mas saibam que o justo viverá pela fé. Aqueles que forem fiéis, aqueles que mesmo em meio ao sofrimento, permanecerem fiéis. O justo vive pela fé. Sempre foi assim, gente. Tem muita gente que pergunta, como é que no Antigo Testamento o pessoal era salvo, se não tinha o sangue de Cristo, se não tinha o Cordeiro, Cristo imolado? O justo vivia pela fé. O sistema para a salvação sempre foi o mesmo. Deus instituiu o sistema sacrificial desde o início, onde o povo era salvo por meio do sacrifício, por meio do derramamento de sangue, não é assim? Desde o Éden, quando a gente olha para o Éden, vamos lembrar? Quando Adão e Eva pecam, o Senhor, após a disciplina, após o juízo, que é sempre assim, ó, peguem a Bíblia toda, o ciclo é o mesmo. Ordem de Deus, não é? A palavra de Deus, a ordem de Deus. E o homem peca, não é? O homem desobedece. O homem desobedece, vem o quê? Juízo, disciplina. Depois da disciplina vem o quê? A graça, a misericórdia, a salvação. E o homem peca. E vem o juízo. Mas depois vem a graça, vem a salvação, vem. Sempre assim. E quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos a misericórdia de Deus, que coloca em Adão e Eva o quê? Roupas. Feitas do quê? De pele de animais. Para ver roupas com pele de animais, teve que haver o quê? Derramamento de sangue. Teve que haver o primeiro sacrifício para perdão, para restauração, derramamento de sangue. E assim foi durante todo o relacionamento de Deus com o seu povo, mostrando, olha, vocês sozinhos não são salvos. Vocês sozinhos não podem alcançar a Deus. Ah, vamos fazer a torre. Não vai não, você não consegue alcançar a Deus. Juízo. Ah, sempre foi pela fé. A salvação sempre foi pela fé. E Abacuque, depois da resposta de Deus, depois de entender que não havia como ele espernear, não havia como ele simplesmente se dobra diante da soberania, do amor, dos propósitos do Senhor, da graça, entendendo que o Senhor era soberano para fazer aquilo. E Abacuque então, ele declara a sua confissão ao Senhor, ele declara o seu louvor ao Senhor. E no capítulo 3, é essa oração do profeta Abacuque, e ela se encerra lá nos versículos 17, onde ele declara ao Senhor: Senhor, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, não haja mais gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Essa é a declaração de Abacuque ao final desse diálogo, ao final dessa conversa com Deus. E ele entendeu que o Senhor queria deles fidelidade, fé, naquele que os tirou do Egito, naquele que os salvou. O justo sempre permanece pela fé. No sofrimento, Deus revela a sua soberania, o seu amor e o seu propósito. Mesmo em meio a todo o sofrimento, mesmo em meio àquela sociedade corrompida, mesmo em meio ao sofrimento que viria, de serem cativos a um povo pagão, em meio àquele sofrimento, eles sabiam
que isso era fruto da soberania de Deus. Deus, Ele podia fazer isso. Ele nos criou, Ele nos deu a vida. Isso era fruto do amor de Deus. Por que o amor de Deus? Sim, o amor de Deus, porque Deus estava tratando os seus filhos. Deus estava tirando as impurezas dos seus filhos. Deus estava trazendo eles novamente para perto. E muitas vezes a forma como Deus nos traz para perto dele é usando o sofrimento. Pense na sua vida. Quantas vezes nós tivemos que sofrer, nós tivemos que passar por adversidades para entender a soberania de Deus, o amor de Deus por nós e qual era o propósito de Deus naquele sofrimento. Todo sofrimento, toda adversidade permitida por Deus nas nossas vidas tem um propósito. Tem um propósito. Deus quer mostrar algo, Deus quer trabalhar algo no nosso coração, uma área do nosso coração que ainda não foi alcançada, uma área do nosso coração que ainda tem ídolos lá plantados, uma área da nossa vida que ainda não foi transformada. E muitas vezes Deus permite o sofrimento para nos alertar. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, autor dos livros Crônicas de Nárnia, acho que muita gente conhece, tem os filmes também, Crônicas de Nárnia. C.S. Lewis, ele tem uma frase que diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Interessante, né? Para que serve o megafone? A gente põe o megafone aqui, a gente chama atenção, né? O pessoal vai vender fruta na rua, né? Passa com o megafone falando, dia da fruta, minha senhora, ou pessoal da pamonha, não é? Pessoal para molar o alicate, não é assim? Ainda tem isso, não tem? Usa o megafone, porque a gente chama a atenção de quem está longe, porque tem gente que está longe, se eu falar com a minha voz, não vai ouvir. Então ele precisa gritar, ele não vai conseguir gritar, então ele usa o megafone para expandir. E essa frase ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus. Porque tem vezes que a gente está tão longe, que a gente andou, Deus queria que nós estivéssemos aqui. Um outro caminho, nós fomos para cá. Nós estamos aqui, Deus queria que nós estivéssemos aqui. Nós estamos tão longe, que não dá mais para falar, não dá mais para sussurrar, vem cá, você pode vir, a gente já está tão longe que a gente não consegue ouvir mais a voz. E aí Deus precisa usar o megafone dele, e o megafone dele muitas vezes é o sofrimento, mas sempre com o propósito de revelar que ele é soberano sobre as nossas vidas, que ele nos ama, por isso que ele quer nos tratar, quer cuidar de nós, e revelar o propósito que ele tem para nós naquele sofrimento. Amém? Lições, algumas lições para nós, extraídas desse texto. Primeira lição: o Senhor quer um coração humilde que sabe esperar no Senhor. O Senhor quer um coração humilde que sabe esperar no Senhor. Quando nós olhamos para a atitude de Abacuque, como eu falei no início, parece ser uma atitude um pouco arrogante, um pouco questionadora, mas na realidade, Abacuque se mostra um homem que, apesar de questionamentos, apesar de dúvidas, ele é um homem sedento para conhecer os desígnios de Deus na sua vida. E nós vemos isso no capítulo 2, o primeiro versículo do capítulo 2, quando ele faz o segundo questionamento, ele faz a segunda pergunta, sabe o que ele diz? Capítulo 2, versículo 1, olha o que ele diz: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá, e o que terei como resposta à minha queixa, à minha pergunta, à minha dúvida. Ele se coloca numa posição humilde de falar: olha, eu tenho essa dúvida sincera, Senhor, e eu só vou sair daqui quando o Senhor me responder. Eu quero saber, eu quero conhecer. Ele tinha um desejo profundo, um coração humilde de saber, de esperar no Senhor. Não quis resolver com as suas mãos, não quis resolver com as suas forças, não foi perguntar para o rei: por que está acontecendo isso, rei? Por que o Senhor não deixa, as leis estão muito frouxas, aperta a lei.
faz os juízes julgarem melhor, está tendo muita guerra, muito litígio. Não, ele foi perguntar para Deus. Ele queria conhecer os desígnios de Deus, não do rei, mas de Deus. E muitas vezes nós queremos saber o desígnio do rei. Passou a política por aí, não passou? Igrejas brigaram por causa de política, amigos brigaram por causa de política, famílias romperam por causa de política, porque queriam saber o que o rei ia dizer. Esqueceram de perguntar o que Deus tem para dizer. O que nosso Senhor e Salvador, o que o Criador de todas as coisas, Ele tinha, aquele que sustém o mundo nas suas mãos, aquele que criou todas as coisas. O que Ele tinha a dizer? O que Ele quer com tudo isso? Qual é o propósito? Nós vamos ser perseguidos. Meu querido, está escrito que nós vamos ser perseguidos se formos. Glória a Deus, porque na palavra de Deus está escrito isso. Não muda nada. Nós temos que entender o que Deus diz. O Senhor quer um coração humilde, que sabe esperar no Senhor. Segundo, o Senhor quer um coração interessado em conhecer profundamente os seus propósitos em nossas vidas. Como eu disse, Abacuque queria saber o que o Senhor tinha para dizer. Filipenses 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É isso que Abacuque fez. Ele foi perguntar a Deus. Quantas vezes nós andamos ansiosos, preocupados, com amanhã, com coisas que, e eu confesso aqui que eu sou um desses, me preocupo muito, exageradamente muitas vezes, mas nós não temos o controle do amanhã. Temos? Não. Nós temos o hoje. Deus nos deu o hoje para vivermos. E nós andamos ansiosos por muita coisa. A palavra de Deus fala: não andem ansiosos por coisa alguma. Se você está ansioso, se você está preocupado, em tudo, pela oração e pela súplica, peçam, apresentem a Deus. É isso que Abacuque fez. Ele apresentou a Deus e ele subiu, vou ficar aqui prostrado, esperando o Senhor, a sua resposta, esperando que o Senhor vai falar comigo, esperando o que o Senhor, e nós temos a resposta aqui. Nós temos um privilégio que Abacuque não tinha. Nós temos a palavra de Deus revelada a nós de maneira escrita, em sei lá quantas línguas existem. Até a Bíblia da vovó tem. Bíblia da vovó, da mamãe, do papai, não é? Bíblia de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é tradução. E nós muitas vezes não vamos para a Bíblia para perguntar. Vou pesquisar no Google aqui, vou jogar aqui, ver o que um pastor de plantão do YouTube tem para me dizer. Tem muita coisa boa lá, viu? Muita gente boa lá, que vão aprender, mas tem muita gente lá que só fala abobrinha. E muitas vezes a gente está lá, escutando eles. Outra lição: o Senhor quer um coração que o louve mesmo em meio ao sofrimento. Talvez essa é uma das coisas mais difíceis na vida do cristão, na vida do crente, vamos falar a verdade. Louvar a Deus mesmo em meio ao sofrimento. É fácil isso? Não é fácil. Eu creio que é a coisa mais difícil que tem. A gente louvar a Deus mesmo em meio a uma situação de adversidade, em meio a uma situação de frustração, mesmo em meio a uma situação de sofrimento. É difícil. Quando a gente está com dificuldade financeira, quando a gente está doente, quando a gente está com uma doença, quando perde o emprego, quando tem uma dificuldade de relacionamento na família, quando tem um luto. E a gente não entende muitas vezes. A gente não entende. Tem uma história que nos impacta muito, e que é uma dessas histórias que a gente olha para Deus e faz o mesmo questionamento de Abacuque. A gente sempre relembra dessa história, minha esposa.
não sei se vocês vão lembrar uma época, faz alguns anos já, que uma família do pastor, missionários, estudaram até no Palavra da Vida, eram pastores aqui em Campinas, uma cidade aqui, voltando de sua viagem de férias, ele, o pastor, a esposa e seus 2 filhinhos, e num acidente de carro, voltando das suas férias, morreu o pastor, o pai, a mãe, um dos filhos, ficou só o menininho de 6 anos, não sei se vocês lembram disso na época, um menino de 5, 6 anos, ficou vivo, ficou acho que quase 2 dias dentro do carro lá, aí ele saiu na pista, ficou na beira da pista, alguém viu, pegou. Aí a gente olha isso e fala, meu Deus, uma família que servia o Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Não é? A gente questiona como Abacuque, falando, Senhor, por quê? Eles te serviam, eles te amavam, como que a gente explica isso aos olhos humanos? Tem explicação? Não tem. E eu vi o vô daquela, se não me engano, o pai da mãe, que era um índio, era uma família de índios convertidos, e o vô falando ao jornal, falando o que tinha acontecido, e o vô pregou o evangelho. O vô pregou o evangelho para repórter, pregou o evangelho para quem estava ouvindo, até arrepio de lembrar. Ele pregou o evangelho, ele disse, eu sei onde eles estão. O duro é quando as pessoas não sabem onde vão, porque tem um Deus, Ele morreu por nós na cruz, Ele pregou o evangelho, mesmo em meio a perder a sua filha, o seu genro, o seu neto, Ele pregou o evangelho e louvou a Deus. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós um coração que louve ao Senhor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à perda. É isso que Deus quer de nós. E Abacuque entendeu isso. Ele entendeu. Por isso, na sua oração final, ele diz, Senhor, eu entendi. E pode vir a Babilônia, pode vir quem for. Pode faltar comida, pode faltar bebida, pode faltar o que comer, pode faltar boi, pode faltar tudo. Mas eu sei que eu vou me alegrar no Senhor, que é o Deus da minha salvação. Ele louva o Senhor mesmo em meio ao sofrimento, porque ele entendeu que no sofrimento Deus revela a sua soberania. Por que aconteceu isso com aquela família? Deus é soberano. Ele sabe. Deus, Ele é soberano. Ele ama. E tem um propósito. Ele tem um propósito. Lembra do filme que eu mencionei no começo? Lembra do filme? Uma das batalhas mais sangrentas do Afeganistão. Depois de inúmeras horas de batalha, chegou ajuda. Fatos reais. E essa ajuda veio da onde? Ela veio do alto. Um esquadrão de caças americanos chegaram até o local, explodiram tudo que tinha ao redor, mataram praticamente todo o exército talibanês, e aqueles homens, aqueles soldados foram resgatados. Foram 21 feridos e 8 mortos, de 54 que estavam lá. Mas eles mantiveram o posto bravamente, fielmente, sendo encurralados, sendo sem munição, com as forças acabando, vendo seus amigos morrerem, encurralados, sem saída, mas eles suportaram até o fim no posto de combate, não saíram do posto de combate, e a ajuda veio do alto. Isso rendeu àquela equipe 21 estrelas de bronze, 9 estrelas de prata e 2 medalhas de honra ao soldado. Nós sabemos que isso para o soldado vale muito mais que milhões de dólares, as suas medalhas, reconhecendo que ele foi honroso, e é isso que nos espera. É isso que nos espera. Para os soldados, aqueles que vão perseverar até o fim, aqueles que entregaram sua vida a Cristo, que peregrinaram aqui, se mantiveram no posto do combate, a palavra de Deus diz que tem a recompensa, tem o galardão. Meu servo bom e fiel. É isso que nos espera. E como na batalha de Kandesh, no Afeganistão, para nós também, para os homens, para o homem pecador, para nós, o socorro também veio do alto. Lá no filme,
foram uns caças. Para nós é Cristo. Deus enviou o resgate aos homens. Deus enviou o resgate a todo aquele que se rende aos seus pés. Lá em Isaías 53, versículo 5, a palavra de Deus diz que pelas feridas de Cristo fomos curados. O servo sofredor. Pelas suas feridas nós somos curados. Pelo sofrimento de Cristo nós fomos curados. E quando nós olhamos essa grande ideia aqui, quando nós olhamos no sofrimento, Deus revela a sua soberania, o seu amor e o seu propósito. Não tem como nós não olharmos para Cristo. Cristo é o exemplo claro de que no sofrimento Deus revela a soberania, amor e o propósito. Na agonia de Cristo, no sofrimento de Cristo, de ter se esvaziado de si, deixado o seu trono, a sua glória, a palavra de Deus diz que ele se esvaziou e ele veio até nós em forma de homem. E ele foi servo, e ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Lá em Isaías 53 diz que ele foi levado mudo ao matadouro como uma ovelha muda. Na obra de Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, Deus revela a sua soberania. Deus revela o seu amor. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus revela no sacrifício de Cristo a sua soberania, o seu amor e o seu propósito. Qual era o propósito? Para que eu e você, para cada um de nós, um dia possamos estar com Cristo pela eternidade, onde nossas lágrimas, onde nosso choro, onde a nossa dor, onde as nossas adversidades, todo o nosso sofrimento passou. E a palavra de Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram. Eis que faço nova todas as coisas. E o próprio Cristo vai receber você, vai receber cada um de nós, pelas mãos. E vai dizer, servo bom e fiel. Valeu a pena, não valeu? Permanecer no posto de combate, porque no final, o resgate sempre vem. Ele vem do alto. Cristo é o modelo de que no sofrimento Deus revela a sua soberania, o seu amor e o seu propósito. E uma aplicação final para nós. Como nós temos nos relacionado com o sofrimento nas nossas vidas? Não tem quem não sofra. Se alguém falar que não sofre, a gente sofre. Meus filhos sofrem. Meu filho de 4 anos sofre. Quando ele quer um pirulito, eu falo, não vai comprar, ele sofre. E às vezes a gente fala assim, mas frescura, ele está sofrendo. É igual você guardou o dinheirinho para viajar com a família o ano todo, chegou no final do ano, estourou o encanamento da casa toda, estava tudo comprado as coisas, não vai dar para viajar, vamos ter que arrumar um encanamento. Nós vamos sofrendo, vamos, vai sofrer, vamos se frustrar, falar, Senhor, nós sofremos, e o sofrimento faz parte daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Imagina um mundo sem sofrimento, gente. Se o ser humano sofrendo tanto, imagina isso, o mundo está como está. Imagine se não tivesse sofrimento, se isso aqui fosse o país das maravilhas, se isso aqui ninguém sofresse, se ninguém tivesse doença, se ninguém tivesse falta de emprego, se não tivesse Covid. Gente, o que seria isso aqui? Uma anarquia. Se mesmo com tanto sofrimento a gente é tão orgulhoso, né? Tão dono de nós mesmos, temos tantos ídolos. Imagina se não tivesse sofrimento, imagina se Deus não tivesse que usar o seu megafone para falar conosco. Qual tem sido o seu sofrimento? Você já parou para pensar que o Senhor pode estar querendo usar isso, essa diversidade, esse sofrimento, para se revelar a você por meio dessa situação? Independentemente do que seja, do que você esteja passando, do que a gente esteja passando. Talvez relacionamento na sua casa. Talvez é uma doença que você tem enfrentado. Talvez um relacionamento quebrado com um familiar, com um filho. Talvez algo que você se culpa
por algo do passado, e que mesmo tendo aceitado a Cristo, tendo sido lavado pelo sangue de Cristo, tendo sido feito uma nova criatura, você carrega isso. Como a gente tem se relacionado com o sofrimento? Independentemente, a nossa atitude tem que ser a mesma atitude de Abacuque. Mesmo que não haja fruto nas videiras, mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja bois no curral, mesmo que não... eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. A nossa alegria não pode depender de coisas, a nossa alegria não pode depender de pessoas, a nossa alegria não pode depender de quem ganhou a eleição, a nossa alegria não pode depender de nada além do Senhor. A nossa alegria está no Senhor. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O que nós ganhamos, gente, é muito precioso. Não há ouro, não há prata, não há dinheiro no mundo que possa comprar o presente que nós ganhamos de maneira gratuita, sem merecer, sem fazer nada para merecer, nada. Mas Deus nos deu. Está aqui, está disponível para todos nós. Em resposta a essa mensagem, vamos louvar novamente a Deus, chamar o pessoal do louvor para a gente poder louvar a Deus, cantar novamente aquela música que nós cantamos, que talvez agora ela vai fazer um pouco mais de sentido. Te louvarei, independentemente das circunstâncias, te louvarei se tem ou não emprego, te louvarei se tem ou não dinheiro, te louvarei saudável ou não, porque eu me alegro no Deus da minha salvação. Te convido a se colocar em pé, se você puder. Use esse tempo, use essa